Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver JFET, autopolarização. Nesse tutorial vou mostrar como colocar o JFET a funcionar. Isso é, polarizar o JFET. Vamos lá? O circuito mais simples para a polarização do JFET é mostrado na figura. Os capacitores servem para isolar o sinal AC do circuito DC de polarização. Mas isso você já está careca de saber, não é mesmo? Mas o que é polarizar? Sim, polarizar é dar condições para que o transistor possa operar como amplificador. Vou relembrar o tutorial passado sobre a curva de transferência. Afinal, relembrar é aprender. Se você não viu, favor dar uma olhadinha no link que está na descrição desse vídeo. Lembra, foi colocada uma fonte de menos 0,2 volts para polarizar o JFET. Então, o JFET gerou a corrente de coletor de 0,75 mA. Isso é polarizar. Quando a tensão AC de 0,4 volts, pico a pico, e simula o sinal, fica alterando a tensão VGS. E por isso a corrente de dreno também oscila no mesmo compasso. Na verdade, a senoide aparece invertida na saída. A senoide oscila ao redor de um valor da curva de transferência. Esse valor é chamado de ponto quiescente. Polarizar consiste em determinar o ponto quiescente. No caso do JFET, é a tensão VGS quiescente, VGSQ e IDS quiescente, IDSQ. Vou ter que comprar uma fonte negativa? Felizmente não. O circuito com autopolarização tem a função de gerar essa tensão negativa entre o gate e o source. É exatamente isso que eu vou mostrar agora. E você vai se surpreender com a simplicidade do circuito. O segredo para gerar a tensão VGS sem usar uma outra fonte é a resistência de source RS. Só isso? Sim, simplesmente isso. É muito simples trabalhar com o JFET. E como uma resistência colocada no circuito de saída pode alterar a tensão de entrada? Pois é isso mesmo que acontece, e é muito fácil de ver. Não vai me dizer que é só aplicar a lei das malhas? Pois é isso mesmo. Vou aplicar a lei das malhas na malha da figura. Note que VGS está com o negativo voltado para o gate. Lembre-se, o JFET tem que polarizar o diodo gate source de forma inversa. Característica fundamental do JFET. Então a equação fica mais VRG mais VGS menos VRS, tudo isso é igual a zero. Agora vem o pulo do gato. Se o gate está inversamente polarizado, o diodo está cortado. Qual a corrente que circula pelo diodo? Nenhuma, é claro. Isso mesmo. Nada como ser aluno do professor Bairros. Essa é outra característica importante do JFET. A corrente de gate é zero. Como esta corrente só pode circular por RG, então a tensão sobre RG é zero também. E tem mais, não importa o valor de RG. Agora fica fácil resolver a equação. É só passar o menos VRS para o outro lado e pronto. VRG igual a VRS. Esse é o pulo do gato do método da autopolarização. O próprio JFET gera tensão VGS. E como eu escolho a tensão VGS? Boa pergunta. E agora, quem poderá nos ajudar? Será que é ele? Sim, é ele mesmo, o gráfico. Melhor ainda, o gráfico da característica de transferência. A maioria dos livros fala em escolher VGS igual a metade da tensão VGS off. Mas escolhendo dessa forma, a onda na saída vai sair distorcida. Lembra do tutorial passado? Como a curva é quadrática, a onda não sai redondinha. Os guitarristas vão escolher esse ponto. Para evitar a distorção, o VGS quiescente deve ser escolhido mais próximo do zero, tentando pegar a parte linear da curva. Mas você pode olhar o gráfico e escolher VGS quiescente igual a 1/6 de VGS off. Mas qual gráfico eu devo usar? O manual mostra mais de um gráfico. O manual mostra
3 gráficos. É a variabilidade. Sim, a variabilidade complica um pouco. Eu sugiro usar o gráfico com o menor valor de VGS off. Isso garante que o ponto escolhido funcione sempre. No caso do manual do 2N5457, é o gráfico típico, usado no tutorial passado. Se você estiver usando só os valores de tabela, que normalmente mostram 2 valores, sugiro que escolha a média. Então, no gráfico da figura, a tensão VGS quiescente deve ser igual a menos 0,2 volts. Agora, os restantes das grandezas vão surgindo como mágica. É como distribuir a corrente na análise usando a lei de Ohm. Querem ver? Vou começar pela tensão VRS. A tensão VRS é igual a 0,2 volts, mas com o positivo para o lado que a corrente está entrando, para cima. Como estou usando o gráfico, a corrente de dreno deverá ser escolhida pelo gráfico. Lembra? Traçando a reta horizontal. Se você soubesse a corrente de saturação e DSS, você poderia usar a equação também. Mas aqui fica mais simples usar o gráfico. A corrente de dreno quiescente é igual a 0,75 mA. Agora já tenho ponto quiescente. Corrente de dreno é igual a 0,75 mA e a tensão VGS é igual a menos 0,2 volts. Notar que a tensão VGS limita a excursão da tensão AC de entrada. Essa tensão pode ter no máximo 0,4 volts pico a pico. A tensão sobre a resistência de source RS é a mesma tensão VGS quiescente. Então, essa resistência pode ser facilmente calculada, já que a corrente que circula por ela é a mesma corrente do dreno. O valor da resistência RS é igual a 0,2 volts da tensão VGS quiescente, dividido por 0,75 mA, a corrente de dreno. O valor comercial mais próximo é 270 ohm. Para calcular RD, eu preciso da tensão sobre essa resistência. Já sei, é só usar a lei das malhas. Sim, mas antes tem que saber a tensão entre o dreno e o source do JFET. Aqui vou usar o mesmo critério do transistor como amplificador. Aqui é o JFET como amplificador. A tensão VDS deve ser metade da tensão de alimentação VDD. Como a tensão VDD é igual a 15 volts, então, para achar VDS é só dividir por 2. Isso dá 7,5 volts. Agora sim, posso aplicar a lei das malhas prática para determinar VRD. Está entrando 15 volts. Estou gastando 7,5 entre o dreno e o source. Estou gastando mais 0,2 volts na resistência RS. Sobrou quanto para a resistência RD? Isso mesmo, 7,3 volts. Você sabe como calcular a resistência RD? Sim, usando a lei de Ohm. Isso mesmo. A resistência RD é igual a 7,3 volts sobre 0,75 mA. Isso dá 9,73 kΩ. Vou usar o valor comercial 9,1 kΩ, 1%. Pronto, polarizamos o nosso circuito. Está faltando o RG. E como eu consigo RG? É só ir na prefeitura. Bem, não é bem isso. Como não circula corrente por RG, então poderia ser qualquer valor. Na verdade, não. Para o circuito DC, essa resistência não ata nem desata, mas ela será a carga para o circuito AC. Ela vai ser a impedância de entrada de todo esse circuito. A corrente a ser drenada da fonte do sinal será a função dessa resistência. Você lembra que a vantagem do JFET é não consumir energia nenhuma da fonte de sinal? Isso significa que esperamos que esse circuito tenha alta impedância de entrada para poder captar os sinais de baixa energia, como os microfones dinâmicos, captadores, etc. Então você deve escolher o valor mais alto possível para RG. Por exemplo, 1 megohm é igual a 1 milhão de ohm. Mas valores até 10 megohm são comuns nesse tipo de circuito. Aqui vou usar 1 megohm simples assim.
Os capacitores para circuito de áudio podem ser de 1 microfarad tranquilamente. Agora sim, o trabalho está concluído. O circuito está polarizado. Você viu nesse tutorial como polarizar o JFET usando o método da autopolarização. Você viu como escolher os valores das tensões VGS quiescente e ID quiescente usando o gráfico. É claro que são muitas novidades para um tutorial só. Assim, nos próximos tutoriais vou apresentar alguns exercícios e desafios para você memorizar os conceitos. Então é só ficar atento ao canal do Professor Bairros. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!